E, Sandrinha, você se recorda? O objetivo aqui, gente, na verdade, é trazer para os dias de hoje, mas é legal essa contextualização, até para saber, assim, antes da gente, de Sandra falar em que pé que as coisas estão hoje, é legal esse histórico para chegar até onde chegou, né? A época dessa implantação, você se recorda, assim, em termos de formalização, como é que isso foi formalizado? Como é que a partir de então a casa passaria a ter, mas vou chamar aqui de unidade, né? Teria uma unidade que faria a gestão dos processos da organização. Você se recorda como é que foi formalizado isso para casa? Então, acho que como todo projeto que precisa demonstrar a sua utilidade, o seu benefício, né, logo que foi criado o grupo, o primeiro passo foi a gente definir um processo, um projeto de transformação para a gente mostrar o benefício, né? Então, no primeiro momento, aí teve todo um trabalho também para a gente definir qual processo de trabalho seria o mais estratégico para a gente mostrar esse benefício. Então, a gente escolheu um processo que tinha uma menor complexidade, um fluxo menos complexo, para que a gente apresentasse um resultado mais rápido. Então, um processo menos polêmico, né? Então, a gente escolheu lá um dos processos de negócio nossos, lá que é o processo de consulta. Inclusive, na época, né, só para contextualizar um pouquinho, né, o pessoal não conhece muitas vezes o trabalho nosso lá, havia uma dúvida, né, uma falta de clareza se esse processo de trabalho tinha um caráter pedagógico ou caráter normativo, porque a consulta é uma pergunta, um questionamento que é feito, né, por alguns consulentes, são algumas pessoas específicas que fazem o questionamento, e a gente recebia esse questionamento. E aí, na época, havia essa falta de clareza, esse processo de trabalho. Ele é um processo, ele tem caráter pedagógico, ou seja, a consulta que a gente responde é para esclarecer, ou esse processo ele tem um caráter normativo, é uma norma que o tribunal faz. E isso para a gente foi extremamente pedagógico, principalmente para a equipe que estava trabalhando, para a gente mostrar a força dessa etapa de definir a diretriz ou visão de futuro do processo. Porque a gente, de cara, a gente falou assim, gente, nós precisamos ter clareza institucional do que esse processo significa para nós. Porque dependendo dessa definição, o processo ele vai ter conduções completamente diversas. E foi muito interessante que, no final das contas, a discussão prevaleceu o caráter normativo, a consulta tem um caráter normativo, então, na verdade, a gente ou iria restringir a entrada, porque norma a gente não faz toda hora. Então, se tivesse um caráter normativo, a gente iria fazer filtros na entrada, porque a ideia é automatizar o processo de consulta. Então, a entrada seria, né, a gente iria ter uma entrada, a tramitação toda eletrônica, e aí, se tivesse caráter pedagógico, a gente tinha que facilitar. Quanto mais consultas respondidas, melhor seria. Como o caráter era normativo, quanto menos consultas, em tese, seria o melhor. Então, isso definiu para casa, institucionalmente, qual que era o caráter e depois definiu todo o processo. Né? Então, a gente também viu a força dessa etapa, porque muitas vezes a gente começa um processo projeto de transformação e a gente não define isso com muita clareza, e aí no final o processo muitas vezes pode não entregar o valor àquele, né, que era o objetivo inicial. Então, assim, foi altamente didático essa experiência e a gente conseguiu, né? E aí, claro, no meio do caminho a gente descobriu uma série de dificuldades, por exemplo, na própria etapa de levantamento de dados para o redesenho, os nossos sistemas lá não estavam preparados para fornecer os dados que a gente precisava para fazer a análise do processo. Então, a gente foi coletando uma série de melhorias, enfim, e, né, normais da caminhada, mas foi assim, uma experiência bem, acredito, bem exitosa, né, e trouxe assim, um olhar, assim, uma curiosidade para o trabalho e o despertamento do interesse mesmo das áreas, né, em ter seus processos ali transformados. Então, na realidade, a gente focou muito nessa fase dos projetos de transformação, em especial os processos de trabalho finalísticos da instituição, né?